Muito boa noite, sejam bem-vindos à nossa live de hoje, falando sobre a ventosoterapia. Maravilha! Então, pessoal, sejam bem-vindos, né? Tivemos aqui uma interferênciazinha de conexão, mas tudo certo. Sejam muito bem-vindos, boa noite, boa noite. Então, o que não pode faltar num curso de ventosoterapia? Pessoal, a ventosoterapia realmente ela é uma técnica oriental milenar. Então, no curso, nós devemos dar atenção em alguns princípios da medicina tradicional chinesa, que nada mais é que identificar determinadas regiões do corpo aonde estão ligados ao nosso sistema Zangfu, que estão ligados também a nossas emoções, né? Pois bem, então em função disso, nós formulamos o diagnóstico com a parte de Zangfu, né? Nós ensinamos a fazer o diagnóstico com a ventosoterapia, que para quem não sabe, a ventosa ela é fantástica para fazer diagnóstico terapêutico, certo? Sejam muito bem-vindos. Então, se ela faz o diagnóstico terapêutico, depois nós identificamos padrões nos quais tanto de insuficiência, tanto de excesso, que eu vou falar um pouquinho para quem ainda não é da área da medicina tradicional chinesa, né? Como tratar, né, essas questões de insuficiência, essas questões de excesso, né? Que sentido fazer uma ventosa, né? Se nós trabalhamos com a ventosa fixa, ou se é melhor trabalhar com ela deslizante, né? Então, o que não pode faltar no curso são essas devidas atenções, certo? Os princípios totais da medicina tradicional chinesa, né? Em função de 5 cores, sabor, região, sistema Zangfu, né? Entramos um pouquinho no entendimento sobre o Yin, sobre o Yang, né? Sobre o frio, né? Pela síndrome frio, pela síndrome calor, porque a ventosoterapia, gente, que muitos pensam, ela não é apenas para tratar as regiões, né? Por exemplo, um atleta que faz musculação, um bodybuilder, alguma coisa, vai fazer tratamento excelente, né? Mas é um tratamento miofacial, que eu vou explicar também, né? Para quem for meu aluno, como que se trata a parte miofacial para trazer a desintoxicação muscular por excesso de exercício, certo? Então, a ventosoterapia, ela trabalha há 5.000 anos antes de Cristo, trazendo resultados maravilhosos, tá? E era feito numa época com o bambu e o fogo, né? Também tem manuscritos que se usa chifre de búfalo, geralmente, com a parte da ventosoterapia de fogo, certo? Então, todos esses quesitos. Também existe a ventosoterapia de acrílico e vários tamanhos, né? Por que, gente? Tá? Porque a ventosoterapia, ela trabalha o corpo todo, tá? Tem determinadas regiões que deve se dar mais atenção, ter um cuidado a mais, assim como o corpo todo. Muitas pessoas pensam que a ventosoterapia é só feita na parte posterior das costas. Nada disso, né? Existe a ventosoterapia facial, né, que de rejuvenescimento, que também é passada no curso de ventosoterapia. E existe a parte toda terapêutica, como por exemplo uma lesão de joelho,
tá? A pessoa tem uma dor no joelho, né? E aí nós fizemos um diagnóstico preciso em apenas 5 minutos, onde vai identificar com padrões de síndromes, tá? Que eu vou falar bastante sobre isso. Aonde está o problema? Aí nós temos um tempo certo, identificamos a coloração que ficou roxo, com pontinhos, sem pontinhos, se não ficou roxo, uma série de questões, né? Então, tudo isso não pode faltar no curso de ventosoterapia. Então, quem fizer o curso agora sábado em São José, vai ter tudo isso, tá? Tanto a parte de rejuvenescimento, a parte para celulite, flacidez e uma mudança na pele no estado imediato, aumento do colágeno e muito mais. Professor, o diagnóstico é feito com a própria ventosa? Sim, exatamente. O diagnóstico é feito, tá? Principalmente para a harmonização. O que as pessoas buscam? Buscam equilíbrio, tá? Então nós trabalhamos ali dentro do sistema Zhang-Fu, que nós vamos ver, tá? A parte posterior das costas, onde vai identificar algumas regiões, né? Onde tem região do pulmão, onde tem região do coração, onde tem região do estômago, onde tem região do rim. E conforme o que aparecer ali, ela vai mapear o tipo de tratamento que tu, terapeuta, deve saber utilizar. Então ela faz o diagnóstico e te mostra aonde tratar. Não é fantástico, gente? Então, continuando aqui com a ventosoterapia, a parte estética, ela tem resultado imediato, simplesmente, né? O resultado é imediato, porque a pessoa vai chegar, eu quero diminuir um pouco de celulite, né? Independente de grau 1, de grau 2, de grau 3, tá? Aí a pessoa vai estar deitada, né, na maca, região aqui da coxa, tá? Dá um exemplo, lateral da coxa. A pessoa passou a mão e sentiu, as bolinhas. Ela conseguiu identificar a tua celulite? Deixa bem consciente a pessoa. Sim, consegui identificar. Então, agora eu vou começar o procedimento com a ventosoterapia, trabalhando alguns tipos de deslizamentos, tá? Muito indicado aos massoterapeutas, aos esteticistas e quem quer entrar na área, tá? Depois disso, praticamente 5 minutos, gente, ela vai passar a mão por cima e realmente vai ver que as partículas de tecido adiposo vão ser quebradas, ou seja, vai diminuir muito celulite, ela vai te agradecer imensamente por esse resultado, né? E já na parte facial nós usamos os CUPs, que se diz, né? As ventosas pequenas, tá? De acrílico. As ventosas de acrílico. Existem vários tipos de ventosa. E a que mais utilizamos são a ventosa de acrílico e a ventosa de vidro, certo? Então, a de acrílico existe para trabalhar a parte facial, né? E depois que termina faz uma espécie de mini lifting, porque ela ativa o nosso colágeno, ela tira as questões de excesso de ácido lático, né? Que é o que produz desconforto, que produz a elasticidade maior, né? Então, a gente trabalha todas essas questões, sem contar que a face existe microsistemas. Tu pode tratar o corpo inteiro pela face. Isso também vai ser visto, né? Então, é um diagnóstico, é um tratamento muito preciso, muito perfeito e funciona há 5.000 anos antes de Cristo, né? Eu vou abrir aqui também para algumas perguntas. Podem perguntar à vontade, pessoal, né? Quem está chegando agora, seja bem-vindo. Qualquer dúvida, pode mandar um direct. Então, as ventosas de acrílico, tá? Eu, particularmente, gosto de trabalhar mais com as de acrílico. Por quê? A de acrílico, tu regula
o tipo de tensão, né? Se é porque assim, ó, a ventosa ela faz, tá? Uma pressão negativa, seria um copo que puxa e entra dentro da pele, né? Essa pele ela vai deslocar para dentro da ventosa. Então, quando a pessoa vai fazer um procedimento, muitas vezes alguns processos são bem doloridos, tá? Mas também eu vou ensinar como fazer de maneira sutil, tanto uma forma de tratamento quanto uma forma de diagnóstico, né? A pressão negativa nada mais é que uma sucção, tá? Que a ventosa que apareceu mais antiga que se usava, a medicina antiga oriental usava sanguessugas em regiões para tirar tensões. Eram colocados aqueles bichinhos, sanguessugas, que sugavam o sangue, tirando o oketsu, que seria aquela parte assim onde tem tensão, uma tensão crônica, se retira o oketsu, tá? Nós vamos falar também no curso, que não pode faltar, sobre a sangria técnica de Shiraku, tá? Que nada mais é que não se faz totalmente sempre a técnica de Shiraku, tá? Só se é realmente necessário. O curso é duração sábado e domingo, tá? E ele será ministrado aqui pertinho em São José, né? No Espaço Harmonizar. O efeito relaxante após-ventosa é incrível, sim, exatamente. E nós vamos fazer e treinar um no outro no dia do curso. Pessoal, todo o curso da Equilibre-se, tá? Nós nos tratamos no dia do curso, ou seja, o curso é sempre uma terapia para quem vai fazer, né? Então há muitas trocas, há muita prática, né? Depois que você identificou a área a ser tratada do procedimento, continuar fazendo ventosa, pois é, isso conforme nós vamos identificando, tá? A ventosa ela tem, digamos que 7 dias para te tratar de novo com ventosoterapia, tá? Se for deslizante suave, até tu pode tratar mais seguido, mas a parte de diagnóstico mesmo e tratamento, nós respeitamos mais ou menos o tempo de 7 dias, tá? Porque 7 dias vai mudar os padrões dentro de ti, tá? O ti, a energia, né? Que passa nos canais, no meridiano, no sistema Zangfu, trazendo as harmonizações, vai demonstrar um diagnóstico em uma outra próxima sessão, aonde começou a diminuir. Vou dar um exemplo bem básico, tá? Uma ventosoterapia que ficou praticamente preta, tá? Roxo, aquele roxo bem preto. Nós vamos identificar se a cada semana vai diminuir, se vai ter pintinhas, se vai formar bolha, e muitos outros tipos de identificação, né? O curso é muito prático, exatamente, tá? O curso é muito prático, o curso é um tratamento porque os alunos trazem desequilíbrios, trazem dores crônicas e agudas, e no qual vão ser tratados e vão já sentir uma melhora no próprio curso, certo? Então, a ventosoterapia nada mais é que tratamento para o equilíbrio. O equilíbrio de quê? Das nossas emoções, né, que é ligado ao sistema Zangfu, e de todos os nossos problemas psicossomáticos, que quando não damos atenção a uma simples dor, ela vai somatizar te levando a um quadro de uma síndrome e um grande problema, né? Então, nós damos bastante atenção em todo esse diagnóstico, tá? Esse diagnóstico ele é muito preciso e muito eficaz. Existem mais perguntas, pessoal? Então, para falar um pouquinho assim, ela surgiu, né, na China e depois acabou se difundindo também pelo mundo, né? Alguns egípcios também usavam no Egito, né? Então ela foi se difundindo.
Professor, acho que a pergunta do Diego foi se quando você coloca a ventosa na região reclamada, você vê diagnóstico nos primeiros minutos. Diagnóstico nos primeiros minutos que continua a ventosa, daí... Ah, boa pergunta. Então, quando identificamos um problema com a ventosoterapia, tá? Se ela ficar muito roxa, nós sabemos o tipo de padrão que está e como vamos trabalhar, tá? Mas a gente coloca sim com devido cuidado ou não vai mais trabalhar desta maneira, né? Aí tu vai trabalhar com ela deslizante também para não haver lesão. E no caso, se ela tiver bolhas, ela está com um problema crônico seríssimo, né? Como por exemplo, uma dor na coluna, né? Aonde uma pessoa não sabe que tem uma hérnia de disco ou alguma coisa assim, pode ser que forma bolhas. Existem casos também de ansiedade muito alto, tá? Em crises que pessoas que passam por transtornos de raiva e ira, né? Ali na região do fígado, que nós vamos aprender nos sistemas Zanfu, no qual ela enche de bolhas. As bolhas são sinal de crise, tá? E no caso, se essas bolhas acontecem numa região do coração, a pessoa tem que dar o máximo de atenção porque ela pode estar passando por um processo de desequilíbrio total do ciclo destrutivo, no qual pode ter um infarto, um AVC, alguma coisa assim. Então nós damos muita atenção em determinadas regiões, tudo isso é passado no curso, né? E praticamos bastante. No caso, a dor está ligada a um problema psicológico, então toda dor é um sinal de alerta, tá? Isso a gente vai falar bastante também, né? Que a dor no sinal de alerta vem do lado psicossomático, tá? Que muitas vezes uma dor não tratada, ela vai cristalizar e somatizar com muitas coisas, se transformando em uma síndrome, certo? As dores podem ter fundo emocional, as chamadas doenças psicossomáticas, grande parte das doenças, inclusive. Exatamente, perfeito. Grandes partes de várias doenças, de várias síndromes, elas vêm do lado psicossomático, né? Eu vou dar um exemplo bem básico aqui, tá? Quando nós não tratamos, por exemplo, uma dor de estômago, né? O tratar não é ir tomar um medicamento, né? É ir saber o porquê que está havendo esse desconforto estomacal. Tá? A dor de estômago está ligada ao meridiano baço pâncreas estômago, certo? No qual nós identificando a dor e deixando, vai melhorar, tá? Não dando a devida atenção, ela pode se transformar em uma úlcera gástrica, em uma úlcera e uma gastrite, né? Pode se transformar numa gastrite crônica, por exemplo. Então deve-se dar atenção, pois toda dor é psicossomática, certo? E uma questão assim que as pessoas não percebem, mas por que psicossomático? Da onde que veio isso, professor? Simplesmente pelo fato de ela ter algo que não consegue digerir na vida dela. Pode ser um relacionamento, pode ser o chefe do trabalho, pode ser teu trabalho que tu não aguenta mais, pode, né? Então, assim, tudo vem do psicossomático, tá? Quando nós temos a visão oriental da medicina tradicional chinesa, a visão psicossomática de todas as coisas, eu digo que nós conseguimos realmente o equilíbrio total e pleno. Nosso físico é reflexo do emocional. Um excesso de preocupação, por exemplo, pode acarretar em dores no estômago. Perfeita colocação, né? Pode sim, e não somente estômago, né? Na verdade, se tu tens uma situação de vida, tá? Que tu não consegue mudar, que tu não sente que tem força sozinho para resolver tal coisa, nem que seja, tá? Por exemplo, assim, uma separação, um divórcio, tá?
necessita, conforme os orientais dizem, tá? Um impulsionamento da energia do rim e direcionamento da vida, tá? Se tu tá com falta de energia ou sente medo, se tu sente medo, tu já tem a falta de energia no rim. Isso nós identificamos com a ventosoterapia também e com a palpação de ver a temperatura do meridiano. Fantástico, gente, fantástico. Dentro das terapias, a ventosa é mais indicada para problemas físicos. Então, queridos, a ventosoterapia, ela trata o ser como um todo, tá? Como a própria medicina tradicional chinesa, como tem a acupuntura, né? Como nós temos mochoterapia, a auriculoterapia, que foi dado o curso final de semana passado agora em São Bento, foi fantástico. Nada mais coerente, né? Nós pensar e saber que a ventosoterapia, ela trata o indivíduo como um todo, tanto a parte emocional, tantamente a parte física, né? É que muitas vezes algum massoterapeuta hoje em dia aderiram à ventosoterapia, que é diferente do nosso curso, né? Pois é uma ventosoterapia aplicada para a massoterapia, no qual são tratamentos deslizantes miofasciais, mais a níveis terapêuticos de dores musculares e tensões, tá? Já o nosso curso ensina os princípios da medicina tradicional chinesa, no qual nós vamos identificar padrões de desequilíbrios, padrões de excesso, alguma síndrome instalada e muito mais. Certo? Podem fazer pergunta à vontade, pessoal. Eu adoro responder vocês, é um imenso prazer. Então, recapitulando que a ventosoterapia, ela trata o indivíduo como um todo, tá? No entanto, que eu tenho alunos que são profissionais que se formaram em ventosoterapia, que são terapeutas da ventosoterapia. Eles conseguem resolver coisas fantásticas que achava que precisaria de um psicólogo, de muitos outros e muito mais, até porque não existe pontos emocionais aonde a gente trata com a ventosoterapia. Mesmo quando busca por questões físicas, por dores, vai tratar o emocional, né? Sim, com certeza sempre irá tratar o emocional. E por quê? A dor física, ela está ligada ao teu emocional, né? Uma dor na lombar é um medo que nós temos de realizar alguma coisa, né? E, por exemplo, uma dor na dorsal é alguns traumas em questões de tristeza que nós não resolvemos na vida. E assim muito mais. Porque a região vai estar ligada no emocional, é isso? Exatamente, gente. Porque no curso, tá? E isso dentro da medicina tradicional chinesa e também outras técnicas orientais, nós trabalhamos os chus dorsais, os nossos fantásticos, extraordinários chus dorsais. O que seria? Meridiano que vem paralelo à coluna, tá? Bem do ladinho e outro do lado. Ali está localizado o sistema Zanfu, que seria dos órgãos e vísceras. E cada órgão e cada víscera é responsável por um tipo de emoção que tem dentro de ti escondido e talvez tu nem saiba. Muito legal. Então, pessoal, é isso, né? A ventosoterapia sendo vista como um tratamento como um todo para a pessoa, né? Um terapeuta de ventosoterapia resolve coisas psicossomáticas, emocionais, né, e físicas. Sejam bem-vindos, né? E eu nada mais indico. Sou profissional da massoterapia, tá? Há mais de 15 anos também, né? E sei o quanto nós, massoterapeutas, trabalhamos questões de um cansaço supremo por manobras e muito mais. Quando tu tens ventosoterapia, só agrega valores, pois tuas mãos serão economizadas, né? Teu tratamento será mais eficaz
e tu vai ter mais disposição para atender até mais pessoas. Não vai chegar no dia naquele estado de extremo cansaço, né? Então, quando eu entrei na medicina tradicional chinesa, realmente mudou minha vida, né? Que dentro das diversas terapias, todas tratam as mesmas coisas? Qual a diferença da ventosa e de outras terapias? Então, é que a ventosa, ela entra realmente no princípio oriental, tá? Quando nós falamos sobre medicina tradicional chinesa, ela acaba entrando diretamente questões de outros princípios, certo? E existem outros tipos de ferramentas, assim como eu também sou formado em outros tipos de terapias, que vão tratar de uma outra maneira, mas todas buscam o quê? O equilíbrio, certo? Boa noite, sou massoterapeuta formado e estou acabando um curso de ventosa terapia. Muito bem, muito bem. É isso aí, pessoal, expansão, né? Consigo trabalhar massoterapia junto com a ventosa terapia? Exatamente, boa pergunta, agradeço a pergunta, tá? Então, a ventosa terapia, tu faz um tratamento fantástico, tá? Com as ventosas deslizantes, no qual tu vai aprender a trabalhar caminhos do meridiano aonde podem ser deslizados, trazendo equilíbrio pleno e a harmonização. Então pode trabalhar juntamente, pode deixar para a parte final ou pode aliar as tuas manobras massoterápicas, certo? Diferença entre quais terapias, Diego? Isso é. Quais terapias então, Diego? Então assim, ó, a massoterapia é fantástica e resolve muitas coisas, né? Porém, com um tempo de trabalho excessivo, ela começa a causar lesões, né? Como eu tive aqui o sistema, quer dizer, como eu tive na minha vida, né? Acabei tendo tendinite de antebraço, mesmo alongando e tudo, mas por questão de não parar, né? Todos os dias consecutivos, acabei tendo essa lesão. Então, a ventosa terapia, ela é muito aliada, né? Porque ela vai tratar, vai trazer uma leveza para o massoterapeuta que não vai ter um desgaste tão grande e vale a pena, gente, vale a pena. Umas terapias parecem mais físicas e outras mais espirituais. Isso aí, né? Por exemplo, assim, a medicina tradicional chinesa age como um todo, né? Tratando a parte emocional e tratando a parte física, certo? Já outras ferramentas, né? Que existem as questões energéticas, tá? Aí existe Reiki, existe Theta Healing, existe uma série de terapias fantásticas para quem vai começar a trabalhar a parte energética espiritual, né? Mas todas buscam um equilíbrio. Então, pessoal, mais alguma pergunta? Se tiveres pergunta, dúvidas, pode mandar um direct para nós. Tranquilo? Então é isso, gente. Agradeço imensamente por estarem presentes nesta live falando sobre o que não pode faltar no curso de ventosa terapia. E fica o convite, quem quiser ir até ali a São José, né, prestigiar o curso, vai ser uma enorme honra ministrar para vocês aí, tá? Uma excelente semana, fiquem com Deus e gratidão.